Bem-vinda a mais um episódio do VS Podcast. E eu já tinha saudades tuas. Já tinha mesmo saudades tuas. E hoje trago-te uma convidada muito especial, a Cristiana Ferradas. Cristiana Ferradas é médica formada pela Universidade de Coimbra e está neste momento a terminar o mestrado em Nutrição Humana e Metabolismo pela Nova Medical School. A doutora Cristiana tem uma visão holística da saúde e conjuga a medicina ocidental com a medicina integrativa. É sem dúvida uma das pessoas que está a ajudar a criar um mundo novo e um novo formato de saúde. Tenho a certeza que não vais querer perder o seu conhecimento, experiência e compaixão. Hoje o tema são disruptores endócrinos. Oh my God! Pode parecer assustador porque eles estão literalmente em todo o lado, mas a boa notícia é que o nosso corpo é fantástico e há sempre maneira de o reequilibrar. Por isso, se estás curiosa para saber o que são disruptores endócrinos ou se sabes, mas queres saber como reequilibrar realmente o teu corpo, então ouve o podcast até ao fim, aproveita o teu momento e aproveita a energia fantástica da Cristiana. Neste episódio vamos falar sobre o que são disruptores endócrinos, onde é que estão presentes, quais são as implicações na saúde, na nossa saúde e o que podemos fazer na prática para ajudar então o nosso corpo a eliminá-los e ajudar o nosso corpo a entrar em estado de equilíbrio novamente e em estado de homeostase, estado de não doença. Vou-te trazer a doutora Cristiana Ferradas. Bom dia, obrigada por teres aceito este convite para o VS Podcast. Primeira pergunta de todas é sempre, qual é a tua rotina da manhã? Olá, Sara, tudo bem? Obrigada eu por me teres convidado em primeiro lugar. Então, a minha rotina da manhã, engraçado perguntares isto. Eu normalmente acordo cedo, gosto de acordar cedo. Primeira coisa que eu faço é meditar logo. Costumo usar uma aplicação, depende, agora estou a usar a Insight Timer. Medito logo de manhã, depois acordo, depois levanto-me. Quando consigo, faço um bocadinho de yoga, aqueles 10 minutos para ativar o corpo. Depois, pequeno almoço que eu adoro, a minha refeição preferida, sempre um copinho de água quando acordo, pequeno almoço adoro, sempre com calma, tranquila, bebo o meu chazinho e depois então começo o meu dia, costuma ser assim. Então, as tuas tarefas não negociáveis é a meditação, essa é aquela tarefa, e o pequeno almoço. E o pequeno almoço, são as não negociáveis. Eu Exatamente. também. Eu acordo, ainda estou meia coisa, não tenho o telemóvel no quarto, vou buscar o telemóvel, vou meditar e depois então o meu dia começa. Essa também é não negociável, não há. E Por depois ao acaso isso é início uma custa, coisa. mas depois agora eu se não fizer, já nem Yeah. tenho o dia feito. Eu gostava de não dormir com o telemóvel no quarto, mas ainda não cheguei. Mas ponho em modo voo já por causa das coisas. Pronto, foi quando mudei de casa, essa foi a regra. Ok, telemóvel fora do quarto. Portanto, acho que essa mudança também ajudou na mudança do hábito. Sem dúvida. Eu mudei agora de casa, mas olha, ainda não está. Mas pronto, olha, já metes em modo de avião, Meto, isso, olha. Costumo sempre cada brincar. Alguém morrer à noite eu não estou. é isso. À noite estás a dormir, para no Yeah, outro dia estás completamente. Sono é super importante, mesmo super importante. mesmo. Então, para quem não te conhece, quem é a Cristiana Ferradas? Fala-me um bocadinho, sobre ti, sobre o teu percurso profissional, o que é que te levou a essa escolha e um bocadinho ao mundo holístico também, que eu sei que Exatamente. Então é assim, eu nasci e cresci em Alvar, que é uma cidade pequenina, próxima do Porto, entre Aveiro e Porto. Eu estudei sempre lá. A minha família é uma família peculiar, é muito engraçado, mas pronto, isso é outra história. Cresci lá. O meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos, cresci essencialmente com a minha mãe. Pois, eu sempre fui muito boa aluna, sempre gostei muito de aprender, principalmente sempre fui das ciências, sempre adorei ciência, eu sabia que era por aí. Pronto, depois, quando foi para entrar na faculdade, eu não sabia muito bem o que é que havia de escolher. Eu, durante o meu secundário, sempre fiz programas universitários de matemática e de física, por causa de eu ser uma excelente aluna, cheguei a receber algumas bolsas e assim. Pronto, e sempre fiz parte desses programas, então eu estava um bocadinho indecisa entre a matemática, a física,
Pronto, essas coisas que eu também gostava muito. E a área da saúde, que eu também gostava, tinha assim um fascínio, e não sabia nada de saúde, portanto, eu não sabia mesmo nada de saúde, eu era um zero à esquerda, tipo, é assim, falavas-me numa úlcera, na minha cabeça eu nem sequer fazia ideia do que era uma úlcera. Pronto, e depois então eu optei por medicina, porque eu achei bem, não sei nada disto, portanto acho que é algo sempre bom para saber, não é? Não me arrependo nada de ter escolhido medicina, fiz o curso em Coimbra, gostei muito, aproveitei muito também. Depois terminei o curso, fiz o exame de acesso à especialidade, que é o famoso Harrison, pronto, escolhi anestesia na especialidade, Tudo entretanto, muito claro, fácil. pronto, foi sempre tudo à primeira, foi sempre tudo à primeira. Escolhi anestesia, depois entrei no ano comum e aí começou assim um bocadinho o meu. Se calhar um bocadinho a minha perda de entusiasmo, a minha perda de fascínio para com a medicina. Porque eu achava, sempre achei que há algo mais, a vida sempre mostrou algo mais. Ou seja, as coisas não são, nós não tratamos uma doença, tratamos uma pessoa. E a causa da doença, em última instância, é sempre muito mais profunda do que apenas uma coisa física, do que apenas uma desregulação fisiológica, etc. Exceto raras exceções, tipo doenças genéticas e não sei o quê, que aí não há mesmo nada a dar, mas quer dizer, uma doença crónica, algo que nos apareça, eu acho que há sempre algo maior e acho que a vida também é algo maior e portanto essa minha vertente mais holística e comecei-me a interessar, já na faculdade comecei a treinar, comecei a ter um interesse pela alimentação, percebi que a minha vida mudou a partir daí, eu nunca mais fiquei doente, depois o meu mindset mudou, tudo mudou e a minha vida consequentemente mudou. Então eu sempre tive isso muito presente, que os nossos hábitos, não é? São muito importantes e o nosso mindset, a nossa forma de ver a vida, a nossa conexão é ainda mais importante para nós estarmos não só com uma ausência de doença, não é? Mas sim numa saúde plena. E eu sempre tive esta visão da vida e da saúde, da vida no geral e da saúde em particular. E então, depois eu fiz o ano comum, começou aí um bocadinho assim, isto não, não ressoa totalmente comigo. Depois entrei na especialidade, tive assim uma fase mais complicada, porque também não era aquilo exatamente, então eu quis procurar algo que eu gostasse mesmo. Iniciei então um mestrado em Nutrição e Metabolismo na Nova Medical School, porque eu sentia que tinha que perseguir aquilo que eu gostava e não sabia o caminho a percorrer, portanto, eu gostava de uma coisa, foi o primeiro passo, foi por aí. Estou agora no ano de tese, já terminei o primeiro ano, foi muito bom, deu-me bases muito boas. Os meus professores também são excelentes, gostei muito. E agora também estou a fazer uma formação em medicina funcional, pelo IFM, também estou a adorar. Entra mais a vertente holística, espiritual, que eu também gosto muito e acho super importante. E pronto, e aqui estou eu. Por acaso, o meu tema de tese, ou não por acaso, é mesmo sobre disruptores endócrinos, que foi aquilo que nós optámos por falar aqui hoje e que a maior parte das pessoas também me pediu para falar, na minha votação lá no Insta. E pronto, o meu tema de tese é sobre um disruptor endócrino em particular, que eu depois posso falar disso se quiseres, e no cancro da mama em particular e com o metabolismo da vitamina D. E aqui estou eu, e pronto, e agora estou a seguir este caminho e quero me dedicar cada vez mais a isto. Eu acho que só quando tu fazes na prática algo é que tu consegues verdadeiramente escolher e saber se esse é o caminho para ti ou não. Yeah. Então, olha, fala-nos um bocadinho para quem ouviu disruptores endócrinos. Ai meu Deus, estas palavras tão complicadas. O que é isso? Eu já tive várias vezes essa pergunta, Cristiana, disruptores, quê? Então, o que é que são disruptores endócrinos? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós definimos disruptores endócrinos como qualquer substância ou mistura de substâncias exógena, ou seja, que não é produzido pelo nosso corpo, que é do ambiente, que possa interferir com qualquer sistema hormonal do nosso organismo e com isso provocar uma alteração na saúde, no estado de doença, ou até provocar alterações na nossa descendência, na prole. Essa é a definição de disruptor endócrino. Supostamente e a priori, um disruptor endócrino é uma substância química que pode alterar qualquer sistema hormonal, e o sistema hormonal envolve vários órgãos. Temos o cérebro, principalmente o hipotálamo, a hipófise, a glândula tiroideia, até o próprio sistema vascular, glândula mamária, suprarrenais, pâncreas, glândulas sexuais. Pronto, temos as paratiroides também, vários tecidos endócrinos, mas
os efeitos onde são mais, os efeitos mais conhecidos e onde existem também mais estudos é precisamente no sistema reprodutor. Pensa-se que será esse efeito estrogênio ou androgênio, ou anti-estrogênio, anti-androgênio, porque o efeito, lá está, eu depois também irei aprofundar isso, mas a questão destes efeitos, destes compostos, disruptores endócrinos, é que o efeito também não pode ser calculado como uma dose-resposta. Isto é, não é por estarmos mais expostos a estes compostos que vamos ter uma resposta superior. Ou seja, por aí também é difícil fazer os estudos destas substâncias. E onde é que podemos encontrar estas substâncias? Sobretudo são contaminantes, não é? São contaminantes pela atividade humana, atividade agrícola, atividade industrial, sobretudo, resíduos. E onde é que eles se encontram? Plásticos, materiais eletrónicos, materiais retardadores de chama ou substâncias plastificadoras, nomeadamente lá está, as garrafas de água, por exemplo, os brinquedos das crianças que têm esses plásticos, as próprias frigideiras que têm aquela cobertura para não colar, os produtos de higiene pessoais, ou seja, a água que bebemos, o ar, em poluentes ambientais. Ou seja, nós estamos expostos, e por isso nós designamos o expossoma, é aquilo a que nós estamos expostos, e que vai causar alterações no nosso interior. E são estes compostos, em que existem milhares e milhares e milhares de substâncias, pensa-se que mais de 80 mil substâncias a que nós vamos estar expostos, sobretudo, como eu referi, consumo oral, não é? Os aditivos alimentares também são compostos disruptores endócrinos, podem ter compostos disruptores endócrinos, Maquiagem, produtos, maquiagem, tudo isso, não é? cremes, desodorizantes, tudo. Uhum. Ou seja, tudo a que nós estamos expostos, as tintas das cerâmicas, os pratos com tintas, ou seja, basicamente é tudo a que nós estamos expostos, químicos adicionados, pesticidas na comida que nós comemos, ou seja, os microplásticos que agora se ouviu muito falar, que até foram encontrados microplásticos, primeira vez ainda em útero, na placenta. Uhum. Portanto, isto é um problema crescente que a comunidade científica está a ficar mais alerta para isto. E como eu estava a dizer, é quase impossível, se não impossível mesmo, nós estudarmos todos os compostos que existem, porque quer dizer, a atividade humana está constantemente a emitir e a criar novos, porque, por exemplo, o bisfenol A, que é o BPA, e o DDT, que era um pesticida muito conhecido, foram proibidos ou foram diminuídos, pelo menos o DDT foi proibido, o BPA não sei se foi mesmo proibido ou se tem mesmo um limite, mas existe sempre a produção de novos compostos e que nós não conseguimos, a comunidade científica simplesmente não consegue acompanhar, porque depois estes estudos também são muito complicados de serem feitos, não é? Porque primeiro, na comunidade científica é difícil associar um tóxico a uma consequência, isto é, encontrar esta causalidade de efeito é difícil na ciência. Depois, é difícil também, porque repara, 100% das amostras colhidas em sangue humano, 100% das pessoas tinham lá compostos disruptores endócrinos. E não só nos humanos, mas também em vida selvagem. Hoje em dia, no planeta Terra, já não existe um único ponto onde tu não estejas exposta a estes compostos. E apesar de se pensar que existem mais de 80 mil, apenas cerca de 400, não estou em erro, deixa-me só aqui confirmar, ou 200, apenas 200 compostos, destes 80 mil que se pensam que se calcula existirem, foram estudados. E depois há ainda outra coisa que eu gostava de referir. Eu estou-me a arrepiar toda, tu estás a falar e eu estou-me a arrepiar toda. Não, isto mas não vamos entrar em pânico porque eu também já vou explicar melhor como é que nós não podemos adivinhar como é que nós vamos reagir, não é? Mas que tem impacto, tem, e que tem impacto na nossa saúde, eu acho que é quase sei lá, é quase de uma ignorância negar este impacto, porque obviamente que vai ter impacto. Mas depois há ainda outra coisa, porque, como eu referi, toda a vida existente e todos os sítios no mundo estão contaminados, portanto, porque o planeta é só um, não é? Então, quer dizer, vai para o Sol, mas depois o Sol torna-se em chuva e aí depois chove no outro lado e depois o passarinho come e a seguir o animal come o passarinho e depois vai para a água, morre e vai para a água e nada, pronto, etc. Nós sabemos isto tudo, não é? Mas o que eu quero referir é que, para além destes estudos de causalidade serem difíceis, a população controlo repara
que não vai ser controle, porque a própria população controle vai estar contaminada de certa forma. Vai haver aqui um viés, certo? Embora, obviamente, nós conseguimos, as concentrações vão ser diferentes, da exposição, etc, etc. Mas até aí, nesses estudos, vai ser difícil chegarmos a uma conclusão do impacto que realmente estes compostos têm. E pronto, isto é um problema emergente na ciência e que lá está, é muito difícil nós conseguirmos calcular o efeito que tem. Até porque estes compostos diferem dos tóxicos comuns, não é? Porque nós, para os tóxicos comuns, temos a DL50 e não sei o quê, essas doses que nós conseguimos calcular o que é seguro e o que não é seguro. Estes compostos nós não vamos conseguir calcular o que é seguro e o que não é seguro. Por vários motivos. Ou seja, o sistema hormonal é um sistema muito. Ou seja, as concentrações de hormonas que nós temos sanguíneas são muito baixas. Então, esta dose destes tóxicos, mesmo em concentrações muito baixas, podem ter efeitos muito grandes. Nós não conseguimos calcular as curvas de dose e efeito, ou seja, não tem uma linearidade. A linha não é assim. A curva pode ser qualquer coisa como a baixas doses tem um efeito muito grande, a doses intermédias até pode baixar, depois a doses altas pode subir ou não. Ou seja, nós não conseguimos prever o efeito que tem. Por outro lado, também pode ter um efeito não monotónico, que é mais ou menos a mesma coisa, que é a concentrações baixas pode ter um efeito muito grande, depois alguns ali baixar, concentrações altas voltar a subir. Isto é um problema porque nós aí não vamos conseguir calcular um efeito de dose-resposta. Para além disso, como eu também referi, nós estamos expostos a múltiplos compostos. Por isso vai haver aquilo que se chama um efeito cocktail, porque há uma mistura de vários compostos. Então eles podem estar a agir sinergicamente, podem estar a agir um num sítio ou no outro, nós não sabemos, não é? Portanto, isto é quase assim um bocadinho o total loot, em que realmente é muito difícil perceber o que é que se está realmente a passar. E depois, outra coisa ainda, é que estes compostos podem ser transmitidos à geração, podem ser transgeracionais, devido aos mecanismos em que vão implicar. Nomeadamente, podem provocar alterações epigenéticas. Eu posso fazer aqui um parênteses: alterações epigenéticas são alterações que não modificam o nosso DNA, mas que alteram a forma como o DNA vai ser expressado. Ou seja, o gene de facto está lá, o nosso material genético é praticamente imutável, não é imutável, temos mutações, mas pronto, mas o material genético continua lá, e depois aquilo que vai, ou seja, aquilo que vai ser transcrito do material genético pode ser completamente diferente, porque eles têm um efeito epigenético, que envolve metilação, acetilação de estonas, microRNAs, vários mecanismos, em que vai alterar a expressão genética. Então, uma mãe que esteja exposta a estes produtos, não é? Quer seja por ingestão, pela respiração, absorção cutânea, que são as principais vias com as quais nós estamos expostos, pode provocar alterações na descendência. Ou seja, o filho, que ainda não nasceu, mas porque a mãe teve este contacto, que causou alterações nas células da linha germinativa, o filho, que ainda não cá está, ainda não está cá, não é? Pode ter alterações. E, portanto, se nós pensarmos assim ao nível da big picture, isto até pode ter mesmo influência ao nível da geração, não é? Ao nível do desenvolvimento da humanidade. Que eu, por acaso, fiz um trabalho no meu mestrado sobre isso, pronto, a ver assim as coisas numa big picture. Claro, obviamente isto é algo que eu tiro daqui, não é? Não existem claramente ainda estudos suficientes para estar a dizer isso, mas que se observarmos assim, pode estar a causar efeitos que nós não vamos conseguir sequer percepcionar. E é engraçado, não é? Porque vem da nossa própria atividade para com o planeta, mas depois volta a nós, não é? Porque volta sempre a nós. Então, e na prática afeta todos os sistemas, todas as hormonas? Podes dar exemplos concretos para quem está a ouvir e disse: Ai meu Deus, pronto, percebi metade do que ela disse, foi um Exato. bocadinho complicado algumas coisas, mas na prática influencia o quê? A nossa fertilidade, por exemplo? Dá É, assim exemplos na prática que tenha influência? ok. Na prática, como eu referi, eles podem influenciar todos os sistemas endócrinos. O que é que está mais estudado? Alterações metabólicas, não é? Vamos ter alterações metabólicas.
existem até vários estudos em que os compostos disruptores endócrinos, existem vários, eu não vou estar aqui a dizer nomes, está bem, mas pronto, desde os fetalatos, PCBs, pronto, existem vários compostos, os synthetic musks, que é onde eu estou a fazer a minha tese, e eles vão, ou seja, lá está, os estudos estudam um composto, um efeito, é assim que se faz, mais ou menos. Eu estou a generalizar para o nome major, que é compostos disruptores endócrinos. E vou dizer também os efeitos major, não vou estar a especificar cada um, porque senão eu acho que se torna muito confuso e não é o objetivo. Então, eles têm efeitos a nível metabólico, nomeadamente efeitos obesogénicos. Pensa-se e verifica-se que quando ainda na vida intrauterina o feto está sujeito a estes compostos disruptores endócrinos, está predisposto a desenvolver doenças cardiometabólicas mais tarde na sua vida, nomeadamente a desenvolver obesidade, diabetes mellitus tipo 2, resistência à insulina, aumento do tecido adiposo da massa gorda, hipertensão arterial. Pronto, temos assim estes efeitos metabólicos primordiais, obviamente. Depois podemos também ter efeitos ao nível do sistema reprodutor, como eu tinha referido. Estes compostos disruptores endócrinos na mulher têm vindo a ser associados, embora para tudo isto que eu estou a dizer, como eu referi no início, a evidência ainda é pouca. Existe alguma evidência, mas de facto é difícil e os mecanismos pelos quais estes compostos podem causar estes efeitos ainda não são conhecidos. E depois lá está, eles podem interagir de várias formas. Depois, na saúde reprodutora, quer do homem, quer da mulher. Na mulher, pensa-se que eles estejam envolvidos na alteração da puberdade, isto é, a puberdade precoce, que tem vindo a ser observada. As meninas têm cada vez a menstruação, ou a menarca neste caso, mais cedo. Pensa-se que estes compostos tenham interferência nisso. Porquê? Porque apesar da maturidade das hormonas sexuais apenas se atingir nesta fase, na puberdade, os receptores estão expressos desde sempre e as hormonas sexuais também têm um impacto muito grande no neurodesenvolvimento e no próprio desenvolvimento fetal, principalmente no hipotálamo. Paralelamente, que eu irei falar a seguir, também vão ter alterações no neurodesenvolvimento. Mas focando-nos agora na saúde reprodutora, é uma idade da puberdade cada vez mais precoce na mulher. Pensa-se também esteja associada ao síndrome dos ovários poliquísticos, que está associada à infertilidade e insulinoresistência também. A endometriose, alterações do ciclo menstrual também, infertilidade, entre outras problemáticas. No homem também se associa a várias coisas. Hipospádias, que é o orifício da uretra na parte de baixo do pênis, criptorquidias, que é quando não há uma descida correta do testículo para a bolsa escrotal, e também alteração do sêmen. Nós temos visto que o sêmen tem vindo a perder qualidade. Falou-se muito há uns anos atrás, que eu lembro-me da questão das radiações do telefone, para evitar ter o telefone no bolso, etc. Pensa-se que estes compostos também tenham interferência, sobretudo. Lá está, nós estamos em contacto constante, mas aquilo que comemos tem muita interferência. E depois, outra coisa que eu não referi no início, mas que é importante perceber, para percebermos existem janelas temporais em que estes compostos vão ter um efeito superior. E essas janelas temporais é precisamente quando quando os nossos sistemas hormonais têm maior atividade. Isto é, no período pré-natal, ainda na concepção, como eu estava a referir, no recém-nascido, obviamente, porque nós quando nascemos ainda não temos tudo completamente formado, ali nós ainda estamos no nosso sistema imunitário, no nosso sistema pulmonar, os alvéolos ainda estão ali todos em formação, portanto vão ser períodos, e nós estamos em alta taxa de crescimento de reprodução celular, portanto qualquer coisa externa vai ter um impacto muito grande. Depois, obviamente, na grávida, não é? Vai ter um efeito muito grande, e depois também na puberdade. Na vida adulta e no idoso também vai ter impacto, em todos nós tem, mas pensa-se que estas janelas temporais sejam onde temos que ter mais cuidado. Depois, outra coisa que eu também gostava de referir, e que há um bocadinho disso para não ficarmos já aqui assim assustados, é que, como tudo, nós vamos ter o fator da exposição, não é? Uma exposição a um tóxico, neste caso, podemos considerar um tóxico. Vamos ter os nossos fatores internos, a genética, o stress oxidativo, o nosso sexo, idade, doenças que temos ou não. Tudo vai influenciar a forma como nós lidamos com estes compostos. Porque, como qualquer tóxico, nós temos a capacidade. O tóxico, para ser tóxico, tem que chegar à célula-alvo, mas antes de chegar à célula-alvo também pode sofrer processos de detoxificação, nomeadamente hepática, processos fase 1, fase 2,
E depois também um tema que te deve ser muito querido, que é a microbiota intestinal. A microbiota intestinal também vai ter aqui um impacto ao nível da metabolização destes tóxicos, ou por outro lado, na formação também de tóxicos, daquilo que nós comemos. Portanto, isto é assim uma coisa complexa e muito abrangente e, portanto, torna-se difícil, lá está, prever aquilo como nós vamos reagir. Mas, como em tudo, nós temos o fator exposição, portanto, tentar evitar a exposição, obviamente, depois fatores internos e a célula-alvo, como é que vai reagir, porque depois estes compostos podem ter várias formas de interação no receptor, no mecanismo de transdução de sinal, depois na própria hormona, na eliminação, no transporte. Pronto, há aqui muita coisa a ter em conta. Mas continuando então os efeitos que estes compostos podem ter. Sim, já vou aí à parte prática, mas continuando, porque eu já quero que tu nos digas também na prática o que é que a gente pode fazer. Mas Certo, pronto, certo. já lá vamos. Já lá vamos, já lá vamos. Ficam depois as recomendações para a malta. Mas então, continuando, como eu estava a referir, para além da saúde metabólica, cardiovascular e da saúde reprodutora, também podemos ter alterações do neurodesenvolvimento, porque, como eu referi, as hormonas sexuais vão ter um impacto muito grande no desenvolvimento cerebral. E daí também vem a nossa interessante, que na nossa diferenciação de género já é em grande parte decidida in utero. Nós ainda nem nascemos e já temos uma definição de género, não só sexual, mas também mental, não é? Por isso é que agora se fala muito desta diferenciação de género, porque podes ter um género fisicamente, mas não um género psicologicamente, não é? E estas hormonas sexuais vão ter um efeito muito grande no nosso sistema nervoso central. Portanto, também obviamente vamos ter alterações do neurodesenvolvimento. O que é que se tem vindo a observar? Que há um aumento de ansiedade e de tendência para um comportamento depressivo, que estes compostos têm vindo a ser observados. Depois, um comportamento social alterado, principalmente nas meninas, existe menos interação social, não sexual. Sexual é outra coisa. Mas existe menos interação social. Depois, nos homens, no sexo masculino, tem-se vindo a observar um comportamento mais agressivo e mais reativo. E depois ainda também, alguns estudos indicam também que haja uma diminuição do QI, o déficit de atenção e hiperatividade, que hoje em dia está assim muito em voga, e uma pobre comunicação. Estes compostos também vão ter impacto ao nível do nosso sistema nervoso central e de neurodesenvolvimento. Depois, obviamente, na homeostase tiroideia, com diferentes alterações. A função renal, temos que ter aqui em conta, porque o rim funciona como unidades de filtração e de limpeza. Portanto, tudo o que é tóxico, o nosso rim está sempre a filtrar o nosso sangue. Portanto, aquilo que está no sangue vai passar obrigatoriamente pelo rim, num processo de filtração. Pode estar associado a uma diminuição da função renal ou até uma microalbuminúria nas crianças. Depois, cancros, principalmente cancros hormonodependentes. Isto é, cancros que dependem de hormonas. O que é que vem logo assim à cabeça? Cancro da mama, não é? Cancro do endométrio, cancro do colo do útero, ovário. Depois no homem, cancro da próstata sobretudo, porque lá está, há aqui uma interação cujo mecanismo nós não sabemos muito bem, mas que, como conseguem interagir com o nosso sistema hormonal, vai também interferir neste desencadeamento de cancros hormonossensíveis. Também ainda estão relacionados com uma aceleração do envelhecimento, não é? Agora, numa altura em que estamos assim no anti-aging, e que é importante, mas o envelhecimento resulta de, como tudo, não é? De fatores, vários fatores, do nosso bem-estar físico, psicológico, a alimentação, do exercício, etc. Mas pensa-se que estes compostos disruptores endócrinos também sejam capazes de acelerar o envelhecimento, nomeadamente causar uma menopausa precoce, uma menopausa mais acelerada, e tenham um papel muito grande no stress oxidativo e na inflamação, que são dois pontos principais, dois pontos-chave que condicionam e aceleram o desenvolvimento do envelhecimento, não é? E ainda também referir, que eu já referi anteriormente, mas que eu acho que é muito importante, estes efeitos transgeracionais, ou seja, que podem, por mecanismos epigenéticos, alterar a descendência. Isso é importante porque muitas vezes, e tu deves ter visto isso muito em saúde, eu também vi, que é as pessoas é preciso ficarem doentes para fazer alguma coisa. Exatamente, E, exatamente. e trazer essa consciência que isto vai muito mais além de nós termos simplesmente uma doença,
Simplesmente, não é simplesmente, mas Mas sim, não é podemos para nós não então ter, mas passar à geração, isso é importante trazer à consciência de toda a exatamente, gente. exatamente, exatamente. Não pensar só em nós, não é? Porque vai ter um impacto muito grande, as nossas escolhas de vida vão ter um impacto muito grande. Porque é que achas que é por haver assim, tu falaste bastante que é um assunto em que não há muitos estudos ainda, que é É assim, há difícil vários comprovar, porque é que não se aplica nos hospitais, por exemplo, esta parte mais do estilo de vida, dos hábitos que tu já vais falar, porque é que um médico na medicina convencional não aborda o paciente nesse sentido? pois, é assim, eu não posso falar em nome de todos os profissionais, porque eu acredito que hajam profissionais já alerta para este tema. Agora, a questão é que, por exemplo, eu na faculdade nem sequer falei sobre isto. Eu nem sequer estava alerta para isto. E Isso. depois, nós em medicina gostamos muito daquele efeito assim óbvio, não é? Isto reduz em 40% a probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, e aqui é muito difícil. Eu acho que, e por isso é que eu acredito em percebermos as coisas. E por isso é que eu gosto muito de fazer estas ligações e perceber de onde é que as coisas vêm. Porque quando nós percebemos o mecanismo que está na base, é-nos mais fácil conseguir perceber se realmente irá ter influência ou não. Depois passa a ser um bocadinho senso comum, quer dizer, se o nosso corpo, quer dizer, as nossas hormonas têm concentrações mínimas. As nossas hormonas têm concentrações mínimas no sangue. E já vi, aquilo que faz no nosso organismo, não é? Quer dizer, tudo, se o nosso sistema hormonal não estiver a funcionar, nós não conseguimos sequer regular o nosso corpo. Não tem como. Tipo, a própria temperatura é regulada pelo hipotálamo, tudo, a sudorese, tudo, tudo, tudo. Assim, as hormonas têm um efeito gigante. E por isso, às vezes, como também é difícil, não temos estes estudos assim que nos apresentem aquele resultado assim, tcharam, e tens que fazer isto. E eu acredito que também às vezes por falta de conhecimento, porque como eu estava a dizer, na faculdade isto não me foi ensinado, eu tive que procurar e estou a fazer o mestrado e etc. Acredito que seja um bocadinho por aí, e às vezes não são aquelas recomendações gerais, mas eu falo pela experiência que tenho. Eu, mesmo na comunidade médica, às vezes quando eu falo de disruptores endócrinos, as pessoas não sabem muito bem o que é que é. Não, isto ainda não é assim um tema muito falado e que as pessoas as pessoas no geral não sabem muito, por isso também não sabem dar indicações, as indicações, percebes? Pronto, eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que é um bocadinho por desconhecimento e porque isto é um tema emergente, e depois também, lá está, aquilo que a União Europeia transmite e aquilo que as entidades regulamentares também transmitem, é difícil porque, quer dizer, dizem que é seguro, mas até que ponto é que é seguro? E ok, um sozinho, naquela dose até pode ser seguro, mas quando está misturado com tudo, quando quer dizer, nós bebemos a água de um plástico, a seguir vamos tirar um café na máquina e vem quente no copo de plástico, depois estamos no meio da cidade a inalar constantemente poluição ambiental e depois percebes? E depois a seguir vou comer carne que está contaminada com metais pesados, antibióticos, etc, etc. Plástico. É difícil, é difícil, é difícil. É É assim, que nós é não preciso mais médicos integrativos, funcionais, holísticos, é mesmo, porque é tão complexo, é tão personalizado e tão funcional completamente. que é cada vez mais importante nos dias de hoje, em 2021 e daqui para o futuro, haver cada vez mais profissionais. Completamente, eu acho que vai porque a ciência, nós temos que dar tempo à ciência, não é? A verdade é que a ciência é o melhor recurso que nós temos para evoluir, mas nós temos que ter a humildade para perceber que a ciência também anda sempre muito atrás daquilo que já está a acontecer. É preciso que primeiro aconteça para a ciência perceber que está a acontecer, Claro. não é? Normalmente é sempre assim. E eu adoro ciência, sou uma pessoa de ciência, mas por ser e por perceber é que também temos que perceber que a ciência por vezes não consegue explicar tudo, porque há limitações. E nós hoje em dia conseguimos explicar coisas que há 10 ou 20 anos atrás, e não é assim tanto tempo, ou 5 anos atrás, nem sequer eram faladas nem percebidas. E, Claro. e é assim, e a prevenção é a melhor forma de termos saúde. Tipo, é assim, não tem como fugir, não é? Prevenção é a melhor forma. Então, fala-nos sobre prevenção. Pronto, não podemos controlar os tóxicos que existem à nossa volta, mas nos nossos hábitos, na nossa alimentação, na nossa casa, o que é que, em nós mesmos, o que é que nós podemos fazer na prática para diminuir Exatamente. então a exposição e para nos ajudar na eliminação e na desintoxicação do nosso Ok. corpo? Em primeiro lugar, eu vou começar pela alimentação, porque é sempre assim aquilo que vem.
que vem à cabeça e que realmente nos vai ajudar não só a diminuir a exposição, como também a otimizar estes processos de detoxificação interna. Portanto, nós deveremos consumir sobretudo vegetais, não é? Que são ricos em fitoquímicos e vão ajudar neste processo de detoxificação e também ajudam a nossa microbiota. Vegetais, legumes, peixes do mar, tentar evitar aqueles produtos muito processados ou peixe de aquacultura, porque depois parte destes compostos disruptores endócrinos, estes compostos disruptores endócrinos são lipossolúveis. E isto faz, o que é isto lipossolúvel? É que se deposita na gordura. Eles são solúveis na gordura. Portanto, tentar retirar a gordura da carne, a pele do peixe, tentar evitar comer muita carne, pode estar contaminada com antibióticos, metais pesados, tentar consumir sobretudo carne de produção biológica, produção interna, é que se evite dar antibióticos, evite aquela alimentação bastante processada, que hoje em dia nós sabemos e por isso é que esta onda do veganismo está a ganhar cada vez mais pessoas interessadas e por um lado ainda bem, mas pronto, ter atenção a isso. A alimentação, sobretudo isto. Depois ter atenção também à forma como confeccionamos os alimentos, tentar assim em altas temperaturas, aquela parte queimada vai constituir estes compostos também, podem ter podem ser procarcinogénios ou carcinogénios. Depois, ainda dentro da alimentação, tentar não colocar comida quente em tupperwares, em recipientes de plástico, tentar evitar, ou em garrafas, tentar evitar a reutilização de garrafas. Se tiverem mesmo que utilizar plástico, existem símbolos próprios de plástico que pode ser usado para consumo alimentar. Não aquecer, agora que muita gente usa marmitas, tentar evitar aquecer a marmita ou a comida no recipiente plástico, passar para um recipiente de vidro. Tentar usar recipientes, sobretudo de vidro, aço inoxidável ou madeira para guardar a comida. Tentar evitar também a comida em conservas. A comida em conservas, mesmo o próprio metal, também tem uma liga em plástico, que também se transmite para o alimento. Portanto, tentar evitar também. Se possível, usar um filtro de água, água da torneira filtrada, se possível fazer isso. Depois também fazer exercício ajuda na detoxificação do nosso corpo, ajuda a detoxificar e a libertar, a eliminar toxinas. Evitar fazer exercício físico em zonas muito poluídas, porque vamos estar a aumentar o nosso volume de oxigênio e com isso também aumentar a inalação de tóxicos e depois também por absorção cutânea, não é? Etc. Depois ainda tentar manter um peso constante, porque repara, estes compostos depositam-se na gordura, sobretudo, não é? E quando nós perdemos peso, a gordura vai se eliminar e vai haver uma libertação destes compostos para a corrente sanguínea. Por isso, tentar manter um peso constante também é muito importante. Uma coisa importante, ter atenção aos brinquedos das crianças, porque as crianças metem muito na boca e não sei o quê, e é um período em que elas estão altamente suscetíveis, os brinquedos de plástico, ler o que tem na embalagem a dizer, também é importante. Depois também, principalmente nas grávidas, fazer uma suplementação correta de iodo, ferro e cálcio, porque tem-se vindo a demonstrar que conseguem diminuir principalmente a toxicidade por chumbo associada. E depois, sobretudo, ter uma dieta anti-inflamatória rica em fitoquímicos, antioxidantes, ômega 3 ou até uma possível suplementação, embora não seja assim recomendado assim para toda a gente, não é? Não é chapa 5, mas sobretudo ter estes cuidados que são muito importantes. Evitar E alimentos altamente processados. e na nossa casa e na nossa, Certo, maquiagem, exatamente. podemos fazer alguma coisa? Claro, olha, na nossa casa devemos tentar, tentar manter limpo, tentar limpar o pó, que pode ser resíduo e também pela própria poluição do ar que entra em casa, tentar manter limpo, assim como o chão, aspirar. Depois também uma dica interessante, deixar o calçado, não andar com o calçado dentro de casa, porque podemos estar a trazer, exato, podemos estar a trazer tóxicos lá de fora cá para o ambiente de casa, não é? Depois há recomendações, principalmente nos Estados Unidos, em usar um filtro de ar dentro de casa. Cá em Portugal eu não tenho muito conhecimento disso, mas já ouvi também essas recomendações. Aqui É, todas as casas têm, por acaso.
boa, Não pois, sei se funcionam pois, todos, mas acho que é obrigatório, ter ter. um filtro de ar, pois, Uhum. isso também seria ótimo. Depois, para a nossa maquilhagem, os produtos de cuidado pessoal, menos é mais, portanto, tentar evitar usar muitos. Depois, ainda esqueci-me de referir, os produtos biológicos seriam uma excelente alternativa, embora os estudos também sejam assim um bocadinho. Pronto, ainda não há uma evidência robusta, percebes? Embora se a alimentação biológica e os produtos biológicos no geral forem de facto conseguidos com as regras que deveriam ser, que às vezes não é bem assim. Aí é que eu acho que pronto, eu acho que aí é que está às vezes o problema, né. Pois, poderia ser bom e consumir local, sobretudo, local, da época, produtos locais e da época, que vão estar sujeitos a menos colocação de pesticidas. Agora, em relação aos produtos que colocamos na pele, ver as embalagens, tentar evitar produtos com fetalatos, BPAs, e outros compostos. Tudo o que tenha assim muitos compostos, acho que é tentar evitar quando vamos à lista de ingredientes e vemos assim muita coisa que nós não fazemos muito bem noção do que é, tentar evitar o sabonete com que lavamos a mão, evitar que às vezes pode ter antibióticos adicionados, o próprio sabonete. Lavar várias vezes as mãos, quando colocamos produtos, etc., ir lavando as mãos para eliminar as substâncias e não serem absorvidas por via cutânea. E pronto, ter atenção também à etiqueta, digamos assim, do produto que usamos, para perceber o que é que está lá adicionado ou não e ver também a própria embalagem, se isso é de plástico, se é de vidro, porque o vidro, para além de ter um grau de degradação inferior, também aquilo que degrada vai ser sobretudo compostos cálcicos, etc., que não vão ser tão nocivos para nós, ou não vão ser nocivos para nós, porque faz parte do nosso corpo, não é? Nós estamos habituados a lidar com cálcio e isso tudo, não estamos habituados a lidar com alumínio, mercúrio, microplásticos, PCBs, fetalatos, essas substâncias todas. Depois, também tentar evitar o papel, aquele papel plástico, aquele papel Uhum. aderente, Sim, aquele sim. papel aderente, tentar evitar usar, principalmente se a substância estiver quente, tentar evitar usar isso e usar, por exemplo, há um bocadinho falei dos produtos grelhados, principalmente aqueles na brasa, a altas Uhum. temperaturas. Se nós usarmos, tipo, pusermos assim uma marinada com cerveja ou vinho ou chá verde, tipo seasonings, os Temperos. temperos, os temperos também ajudam a que não se formem essas substâncias que podem ser nocivas para nós. E também retirar, quando vemos aquela parte queimada, retirar. Pronto, são assim várias Um monte de coisas recomendações, que podemos já fazer. monte de coisas que Né. podemos fazer, montes de coisas que podemos fazer. E é isso, nós não podemos evitar de estarmos sujeitos, mas não podemos evitar toda a exposição, mas podemos modular a forma como o nosso corpo vai reagir a isso. Outras recomendações também interessantes de se fazerem, mais ao nível de reduzir o stress oxidativo que pode ser provocado por isto, é mesmo o exercício, jejum intermitente, uma restrição calórica, podem ser interessantes neste sentido da expressão genética, de regular a expressão genética que nos vão ajudar a combater esta detoxificação. As enzimas de fase 1 e 2 hepáticas, as enzimas envolvidas no processamento de radicais livres, de stress oxidativo, espécies radicais de oxigênio, podem ser também estratégias interessantes, não diretamente nos produtos que fazemos, mas mais na via de estilo de vida. E acho que são assim, já dei assim bastantes, E mas é quanto isso. mais nós fazemos isso na nossa vida, mais o nosso corpo nos diz: Mais nos "Tens que f", agradece, não é? mais nos agradece e mais tu sentes: "Olha, estive exposta a qualquer coisa que eu sinto que o meu Completamente. corpo", eu pelo menos eu sinto isso. É ouvirmos o nosso corpo depois, é interessante. E depois, claro, esta questão da microbiota, também há coisas interessantes, porque é também uma modulação da microbiota, ou do microbioma não intestinal, que agora já se começa a referir ao microbioma intestinal como um novo, sistema endócrino, porque participa, não é? O próprio tecido adiposo, para quem não sabe, é considerado um órgão endócrino, porque o tecido adiposo não é só gordura, liberta hormonas Uhum. e liberta citocinas e liberta muitas outras coisas. Mas a modulação da microbiota para conseguirmos lidar com os tóxicos também é interessante. Probióticos, transplantes de fecais,
são coisas que já se falam para conseguirmos modular e pronto, e conseguirmos lidar com este ambiente que é difícil. É difícil. E é não estressar com isso, porque depois, malta, se estressam, depois isso vai causar problemas na saúde, né? Então não vale a pena estar a estressar. É assim, é aceitar as condições que temos e fazer o melhor que conseguimos, porque depois estressamos, então isso ainda vai causar outros problemas na saúde. Sim, é mesmo isso, é com a informação que temos, com aquilo que sabemos e é aplicar na nossa vida. São coisas fáceis de aplicar. Eu sei que hoje em dia se valoriza muito ter quilos de maquiagem, mas depois quando se chega ali à concepção, muitas vezes se calhar Exatamente, preferias não ter usado quilos de maquiagem. exatamente. Entre outras coisas, são pequenas coisas que nós podemos já no nosso dia a dia começar a fazer. Sim, é não Portanto, esquecer que nós temos diferentes vias de absorção. É o que comemos, é o que respiramos, é o que colocamos na nossa pele. Tudo é absorvido, não é? As coisas são absorvidas. é. Tudo vai para o nosso corpo e depois passa-se todo aqui um universo de coisas dentro de nós. E é tentarmos, pronto, lidar com isso. Como tu referiste, fazer o nosso melhor a cada. Não Exatamente. estressando, mas fazendo o O nosso álcool melhor. também é importante evitar ou reduzir o consumo de álcool, porque o álcool depois interfere ali nas enzimas hepáticas de detoxificação também, entre outras coisas, mas reduzir ou evitar mesmo o consumo de álcool também é importante. Pronto. Super informativo, super útil, adorei Espero e que sim, obrigada. Sara, alguma não sei dúvida? se te lembras de mais de alguma coisa que queiras partilhar. Eu vou deixar nos recursos do podcast o Instagram da Cristiana, que assim, se tiverem mais perguntas, assim mais precisas, podem enviar diretamente. Sim, 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 podem. Se quiserem saber os símbolos do plástico, etc., eu posso contribuir com isso tudo. Pronto, e espero que tenham gostado, espero que tenha sido fácil de perceber, apesar de tudo, que tenham conseguido ficar assim com uma ideia geral boa. E qualquer dúvida é só perguntar. Então, agora só para acabar o podcast, como é que tu te imaginas no futuro, a contribuir na área da saúde para todas estas pessoas que realmente já ajudaste com esta tua informação e que és essencial para tudo? Como é que tu imaginas partilhar a tua palavra, contribuir para este mundo Já. que avança muito rápido? Precisamos todos, estamos todos ligados. Ontem, por acaso, ouvi uma frase que é muito engraçada, que é: quando eu te ajudo a ti, também me ajuda a mim, porque nós somos todos um só, não é? E pronto, e isto não é de uma forma egoísta, que devemos ajudar o outro nunca, não é? Mas, de facto, nós temos que perceber qual é que é o nosso lugar no mundo e fazermos o melhor. Pronto, eu tenho esta paixão, que é aprender sobre estas coisas e perceber como é que tudo está ligado. E eu sempre, por exemplo, eu sempre fui muito ligada à poluição ambiental e ao ambiente. E quer dizer, e estou na saúde e agora de repente consegues fazer a ligação entre tudo. Assim como também eu sempre fui ligada à física e não sei o quê, e depois de repente física, espiritualidade e saúde, tudo está ligado. Então é assim, a minha paixão é mesmo perceber como é que as coisas todas estão ligadas. Eu adoro ligar as coisas, adoro fazer relações. E adoro estudar coisas que às vezes as pessoas não gostam muito de estudar e gosto também de transmitir informação. Por isso eu acho que no futuro vou-me ver assim, de certa forma, a transmitir informação. É algo que eu também estou a pensar mesmo ser mais ativa no meu Instagram ou possivelmente até criar uma conta para transmitir isto que eu acho que as pessoas também precisam de saber e até gostam de saber. Há pessoas muito interessadas nestas temáticas e é sobretudo percebermos que a saúde, assim como a vida, está nas nossas mãos. Nós temos um papel ativo. As coisas não nos acontecem só porque sim. E quando nos acontecem, temos que nos questionar porque é que está a acontecer e melhorar isso. E eu vejo-me no futuro muito a transmitir informação, sabes? A comunicar em várias áreas, porque eu tenho várias áreas de interesse, que no fundo depois consigo unir tudo, mas acho que passa muito por aí, ajudar nesse sentido, que é uma coisa que me apaixona também. E Nota-se quando falas, quando estás a brilhar nos olhos, quando é paixão. tipo, adoro, adoro fazer, adoro, pá, coisas que as pessoas não pensam normalmente e que eu penso, e depois gosto de ir lá e gosto de perceber, epá, isto fazia sentido, eu estava a pensar bem, isto faz sentido, e adoro quando vejo tipo assim que a ciência prova uma coisa que eu já de alguma forma sabia.
Tipo, intuitivamente, como estavas a dizer, porque nós intuitivamente sabemos, mas depois às vezes precisamos tipo daquela prova ali, daquela coisa. E pronto, acho que é muito isso que eu me vejo a fazer no futuro, é transmitir, quem sabe, a trazer pessoas comigo também, quem sabe, olha, a ter assim um podcast como tu, não sei, talvez. Mas, acho que era isso que eu gostava, acho que era isso que eu gostava. E viajar, obviamente, e viver. Então, e onde é que te podem encontrar? As pessoas que estão a ouvir o podcast, que ainda não te seguem, que acharam super interessante este assunto, que querem saber mais sobre os assuntos holísticos que tu tanto amas, onde é que te podem encontrar? Então, é assim, o meu Instagram é onde eu sou mais ativa, é Cristiana Ferradas, tudo junto. Possivelmente também irei iniciar consultas de medicina de vida e holísticas, podem me contactar caso tenham interesse nisso. E pronto, e é basicamente isso. Eu sou ativa no Instagram, vou responder, adoro que me coloquem perguntas e adoro que me deem as opiniões, adoro, 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 adoro saber que as pessoas realmente fui útil para alguém. E é sobretudo aí que me podem encontrar. E obrigada, Sara, pelo convite. Nada, obrigada eu, gostei muito e todos os recursos que falámos aqui, o teu Instagram, vou deixar tudo então nos recursos do VS Podcast e obrigado mais uma vez e Obrigada, pelo teu conhecimento. obrigada. Um beijinho. Uau! Eu amei literalmente cada parte deste episódio e eu tirei tanto conhecimento daqui que eu espero que tu tenhas anotado várias coisas, ou se não, volta atrás, agarra no teu bloco de notas e tira assim aqueles pontos-chaves. Eu aprendi imenso e espero que tu também. E se isso aconteceu, subscreve ao VS Podcast e deixa a tua review. É importante para mim a tua review, porque isso significa que conseguimos juntar, inspirar cada vez mais pessoas pelo mundo. E vem seguir-me também no Instagram Sara Brites e partilhar comigo quem gostarias de ouvir aqui no VS. Não te esqueças que para tudo o que eu e a doutora Cristiana falámos no episódio de hoje, podes aceder ao vsbrites.com/podcast. E antes de ir embora, se ainda não tens o teu Gratitude List, o caderno da gratidão best-seller e o mais giro de todo o planeta, feito com materiais recicláveis e 100% vegan, vai até vsbrites.com/The Gratitude List. É lindo, é o meu favorito. Eu já tive um verde, eu já tive um rosa, agora tenho este. Juro, 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 juro. Life changing. A gratidão eleva muito, muito todas as áreas da nossa vida e consegues realmente fluir da maneira que tu queres e que tu mereces quando és grata. E aproveito também para agradecer todas as mulheres e meninas que fizeram o coaching 101 comigo, porque se ainda não sabes, os coachings 101 acabaram. Estou só a terminar algumas meninas, alguns acompanhamentos que já estavam booking, mas foram 3 anos e meio de experiência, de conhecimento, conheci mulheres incríveis, ver a evolução delas, por isso se acompanhaste, se tiveste acompanhamento comigo, obrigada, adorei conhecer-te, adorei cada uma de vocês e gostei muito, muito, muito de, ao longo destes 3 anos e pouco e tal, não sei precisar, mas de fazer estes acompanhamentos individuais e até vou ler uma review de uma cliente muito especial e que acompanhei bastante e que continuarei disponível por e-mail, por WhatsApp, porque quem trabalha comigo tem acesso ao WhatsApp profissional, portanto vou só ler a review dela porque encheu-me o coração. Olá Sara, já consigo aceder ao vídeo, vou tirar um tempinho só para te ouvir com toda a atenção e fazer os exercícios passo a passo. Tenho andado a fugir mais uma vez de mim, de tempo para mim. A falta de merecimento penso que se reflete muito no meu estado. Devo dizer que és linda cada vez mais e estás cada vez mais linda, não só fisicamente, mas tudo em ti é maravilhoso, o que nos transmites, o teu ser. Amo ouvir-te e és uma inspiração para todas, todos, nós. A minha gratidão não tem fim pela tua ajuda, disponibilidade e interesse em ajudar o outro. Mereces tudo de melhor no mundo. Beijinho e uma boa hora para o teu nascimento. É por pessoas como tu que todo o porquê e todo o trabalho por trás do VS fazem sentido. Sabermos o nosso propósito, sabermos que
dar é receber, é de uma gratidão enorme. E portanto não vou alongar mais. Acabaram então os acompanhamentos individuais, mas há sempre o programa Free Your Mind. Continuará disponível. As sessões dos módulos que eram individuais passam a ser em modo de vídeo, mas isso é ótimo, porque podes fazer a qualquer hora, não temos que conjugar horários, tu podes fazer tudo ao teu ritmo, cada módulo ao teu ritmo. Os PDFs, os Action Steps também serão enviados, por isso é top. E esta mudança já tinha uma previsão e realmente aconteceu agora. E vamos sempre melhorando o formato a cada sessão, sempre melhorando o conteúdo. Por isso, nunca é tarde para começar, se sentires que é o teu momento, força. E é muito isso. Espero que tenhas gostado tanto como eu deste episódio e partilha, já sabes, com as pessoas à tua volta que tu gostas, que sabes que gostam de saúde e bem-estar, querem reequilibrar o corpo nesta sociedade tão agitada em 2021, em que não conseguimos muito controlar os nossos fatores ambientais e externos. Portanto, envia para essas pessoas, as pessoas que tu te preocupas, e o VS ficaria muito grato por essa partilha. Vemo-nos para a semana para mais um VS Podcast.